Shaolin Showdown, ou Duelo Shaolin, como é mais conhecido aqui no Brasil, é uma série em animação criada por Chris Hui e produzida pela Warner Bros. Lançada originalmente em 2003, foi uma das animações mais populares do Cartoon Network no começo dos anos 2000. Hoje eu vou contar para vocês a história da série, minhas opiniões sobre ela e no final do vídeo indicar outros vídeos legais para você assistir. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. A história começa com um prólogo contando sobre um monge da Ordem Shaolin chamado Dashi, que há 1500 anos enfrentou uma feiticeira chamada Wuya, e usando objetos mágicos chamados de Shengon Wu, Dashi aprisionou a feiticeira em uma caixa de madeira e decidiu esconder o Shengon Wu pelo mundo para caso algum dia eles fossem necessários novamente. E por gerações, a Ordem dos Monges Shaolin formou guerreiros conhecidos como os Dragões Shaolin, em montanhas isoladas na China, para proteger o equilíbrio do mundo que pende entre a Ordem Shaolin e as forças Heilin. 1500 anos depois da luta do Dashi contra o Wuya, nós vemos um jovem monge chinês baixinho, de olhos castanhos, careca e órfão, chamado Omi, treinando na chuva até ser chamado pelo seu mestre, chamado Fung, que quer apresentá-lo aos novos estudantes do Templo Shaolin, que são Raimundo Pedrosa, um brasileiro, branco e magro, de cabelo moreno e olhos verdes, nascido na cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina, e criado na cidade do Rio de Janeiro, mostrado o tempo todo como o mais malandro dos quatro, sempre tentando resolver as coisas com o jeitinho brasileiro. Além dele, temos a Toromiko Kimiko, uma japonesa de olhos azuis, que muda a cor de cabelo em quase todos os episódios, nascida e criada na cidade de Tóquio, na região de Kanto, e dona de um temperamento explosivo. E por último, Clay Bailey, um estadunidense vindo de uma fazenda de gado em algum lugar do Texas. Ele é branco, loiro, de olhos azuis, com um chapéu de cowboy e um sotaque estereotipado de texano. Nota, eu assisti o desenho em inglês para fazer o vídeo, então algumas coisas que eu for falar aqui só vão fazer sentido se você assistiu em inglês. Enfim, o Clay sempre fala com alguns ditados de quem vive no rancho e é de longe o mais gentil dos quatro monges, e o Omi inicialmente acha que ele deveria ensinar aos três novos alunos, porque ele está no templo há mais tempo e além disso ele é muito arrogante e tenta mandar nos seus colegas, mas não é respeitado por eles. Então, corta a cena e nós vemos um moleque ruivo, muito pálido, com roupas pretas, chamado Jack Spicer. E ele está no seu laboratório, que fica no porão da mansão de seus pais, pensando como ele pode dominar o mundo, quando ele é interrompido por um de seus robôs, os Jackbots, que lhe entrega uma caixa de madeira, que é um presente que o seu pai o enviou. O Jack abre essa caixa e acidentalmente liberta o Wuya, que agora é um fantasma. Ela então se apresenta para o Jack, dizendo que com o Shengon Wu ele poderá dominar o mundo, e começa a usá-lo como um idiota útil nos seus planos para recuperar o seu corpo e os seus poderes. E enquanto isso, o Mestre Fung e os outros anciões no Templo Shaolin sentem um desequilíbrio no mundo e percebem que a Wuya retornou. E com isso, os Shengon Wu, que há muito tempo estavam escondidos, devem começar a se revelar um a um. Então, o Mestre Fung avisa aos jovens monges que agora é dever deles recuperar o Shengon Wu para evitar que a Wuya recupere os seus poderes e mergulhe o mundo em 10.000 anos de trevas. E cada Shengon Wu que se revela é mostrado por um pergaminho mágico dos Shengon Wus, e a sua localização é sentida pelo dragão de estimação do templo, o Dojo Kanojosho, que vai guiá-los e transportá-los nessa busca. O primeiro Shengon Wu a ser revelado é a Moeda dos Mantídeos, que proporciona a agilidade de um louva-a-Deus ao seu portador, e os nossos protagonistas partem para São Francisco em busca dessa moeda.
Porém, eles chegam tarde demais e o Jack então manda os seus robôs atacarem os monges enquanto ele foge. E logo após essa derrota, a túnica de 2 toneladas, que é uma camisa que se transforma em uma armadura impenetrável, é revelada em Veneza e os nossos protagonistas conseguem tirá-la das mãos do Jack. E depois disso, se revela o Olho de Dash, que é uma joia que dispara raios, e quando o homem tenta pegar o Olho de Dash, o Jack segura a joia ao mesmo tempo. E o homem explica que quando um Shengon-Wu é tocado por 2 pessoas ao mesmo tempo, a sua posse deve ser decidida por um desafio proposto por um deles. E isso é chamado de duelo Shaolin, no qual ambos devem apostar um Shengon-Wu cada, e o duelo começa ao som do grito Gong Itanpai, que seria algo como começar. E o homem então desafia o Jack para uma corrida, pulando por cima de pedras, no qual o primeiro que chegasse ao final venceria. E durante o duelo, toda a paisagem muda de forma imprevisível e sobrenatural. E nesse caso, as pedras viraram plataformas incrivelmente altas e o Jack trapaceia, mandando os seus robôs atacarem o homem, porém o homem usa truques que aprendeu com cada um dos seus novos amigos para vencer o duelo. E ao retornarem para o templo, para conversar com o Mestre Fung, o homem diz que ensinou muito para o Raimundo, Clay e Químico, porém o mestre o explica que na verdade o homem é quem deve aprender com os outros. E o homem o questiona, dizendo que ele é destinado a ser o dragão Shaolin. E o Mestre Fung responde que os seus 3 novos alunos também são destinados a serem dragões, cada um segundo o seu elemento. O homem, o dragão da água, o Raimundo, o dragão do ar, a Químico, o dragão do fogo e o Clay, o dragão da terra. E esse primeiro episódio serve para nos apresentar o universo do desenho e a personalidade dos personagens. Desde o homem como um garoto ingênuo e sem vivência, mas muito talentoso e por isso arrogante e prepotente, até o Mestre Fung, que é calmo, sábio e comedido, sempre buscando o melhor processo pedagógico para ensinar os seus alunos e fazê-los crescer, tanto como guerreiros quanto como pessoas, enxergando os vícios e virtudes de cada um deles e pensando nisso durante o processo de ensino-aprendizagem, algo que é demonstrado por ele trazer pessoas para ensinar o homem, que por causa da sua arrogância, inicialmente não reconhece o valor dos seus novos amigos. E como a série tem 52 episódios, divididos em 3 temporadas, cada uma apresentando um grande vilão para ser uma ameaça maior do que a anterior, além de diversos vilões menores que são introduzidos ao longo dos episódios, como um mímico com poderes mágicos, um ninja obeso chamado Tobimura, que o Jack contrata para trabalhar para ele, um mercenário russo estereotipado chamado Vlad, um mafioso chinês ainda mais estereotipado chamado Panda, um ciclope gigante, que é o Yachirow do nada e nunca foi explicado, uma planta mágica maligna, etc. E como a maioria dos episódios funcionam na base de aparecer um novo Shengon-Wu, tem um duelo Shaolin, os protagonistas ganham ou perdem e a história se repete, eu vou contar apenas os episódios mais importantes para a continuidade da história e alguns dos que eu achei mais interessantes e eu acho que merecem menções honrosas. E se você está gostando do vídeo até aqui e quer ter acesso antecipado aos próximos e poder participar de votações para escolher alguns dos próximos vídeos do canal, assine o clube de membros do canal ou apoia-se, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aí, no episódio 4, uma amiga de família do Jack, chamada Ashley, depois de ficar sabendo sobre o Shengon-Wu, decide se tornar uma vilã, passa a vestir uma fantasia de gato e a se chamar de Catnapper. A Oya vê nela uma oportunidade de ter uma parceira menos incompetente do que o Jack. Então, eles partem em busca de um Shengon-Wu chamado Rashis Mutantes, que permitem a quem o possui encolher a si mesmo ou a terceiros. A Catnapper entra em um duelo Shaolin contra o homem,
cujo desafio é um jogo de pega-pega, apostando o seu punho de Tebgong, que é uma manopla que dá super força, e o homem aposta as áureas garras de tigre, que permitem abrir portais para qualquer lugar do mundo. A Catnap vence o duelo muito facilmente, e ela decide trair a Uya e o Jack, foge com as áureas garras de tigre e usa para cometer vários roubos ao redor do mundo. Os guerreiros Shaolin então vão atrás dela, tomam uma surra, mas não desistem, e o homem consegue recuperar as garras de tigre e decide abrir um portal e jogá-las no núcleo da Terra, para não deixar que elas caiam em mãos erradas. Aí, no episódio 9, os nossos protagonistas vão para Nova York, atrás da Cauda da Serpente, que é um Shengon-Wu que está sempre se movendo e que permite quem o controla ficar intangível. Durante a sua busca, o homem usa um Shengon-Wu chamado o Olho do Falcão, que permite quem o usa ver através de objetos, e ele se perde dos seus amigos durante a sua perseguição à Cauda da Serpente. Ele acidentalmente arruma confusão com 3 moleques e aparece um garoto chamado Germaine, que tenta ajudá-lo, e os dois viram grandes amigos. O Germaine é desenhado como um estereótipo de garoto negro da costa leste dos Estados Unidos, que está sempre falando em gírias, e isso faz um contraste legal com o homem, que está começando a aprender a viver agora, e por ter sido criado isolado, ele não entende nenhuma das gírias. E sempre que eles se encontram, tem uma piada recorrente do homem falar as gírias errado, e todas as cenas são muito engraçadas quando você assiste em inglês. E eu sinceramente adoro o Germaine, e acho que ele é um personagem que deveria ter aparecido mais. Enfim, o Jack aparece dentro de um robô gigante e tem um desafio Shenbu com o homem e com Germaine, que é basicamente um duelo Shaolin, só que apostando 2 Shengon-Wus ao invés de um. O Jack e o seu robô gigante apostam uma bota que deixa voar e ignorar a gravidade, chamada Jetbutsu, e a Capa das Sombras, que permite quem a usa ficar invisível, enquanto o homem e o Germaine apostam a Moeda dos Mantídeos e o Olho do Falcão. Em um desafio que é um jogo de basquete, o nosso protagonista vence e se despede do Germaine, dizendo que ele faria um ótimo monge e espera vê-lo de novo no futuro. Aí, o episódio 12 começa com os nossos protagonistas indo atrás do coração de Jong, que é um Shengon-Wu que permite dar vida a objetos inanimados. O homem entra em um duelo Shaolin contra o Jack, mas perde tanto o coração de Jong quanto o Jetbutsu que ele apostou no duelo. O homem fica muito deprimido com a sua derrota e volta ao templo para contar ao mestre sobre o coração de Jong. E então nós vemos a Uya instruindo Jack a colocar diversos Shengon juntos e depois usar o coração de Jong para dar vida a essa abominação, o demônio milenar chamado Mala Mala Jong. No caso, esses Shengon são o elmo de Jong, que permite enxergar atrás da cabeça, o olho de Dashi, a túnica de 2 toneladas, o punho de Tebgong, os Jetbutsus, o terceiro braço, que é uma faixa que serve como um braço adicional, e a Capa das Sombras. E então nós vemos o Mestre Fung explicando para os nossos protagonistas que eles deveriam fugir com os Shengon-Wus do templo e não deixar que eles caiam nas mãos da Uya. E o Raimundo tenta discutir com o mestre, mas relutante, ele aceita fugir. O Mala Mala Jong invade o templo e por mais que o Mestre Fung e os outros anciões tentem lutar, todos são derrotados. E o Raimundo pega a Espada da Tempestade e volta para o templo para tentar ajudar o seu mestre, mas ele é derrotado e a Espada da Tempestade é roubada. E a Uya lê a mente do Raimundo para descobrir aonde os outros monges estão escondidos. E enquanto isso, o homem e os outros pensam que se conseguissem as áureas garras de tigre, poderiam abrir um portal para dentro do peito do Mala Mala Jong e pegar o coração de Jong. Porém, as garras de tigre estão no centro da Terra desde o episódio 4. Então, o homem decide usar a cauda da serpente para ir até o centro da Terra
e pegar as garras de tigre. E após derrotar o demônio, passa um tempo e o Mestre Fung diz para os jovens monges que eles estão prontos para avançarem para o próximo nível e se tornarem aprendizes Shaolins. E entrega faixas novas para o Omi, Kimiko e Clay, enquanto diz ao Raimundo que a sua imprudência os deixou à beira do desastre e por isso ele não está pronto para avançar ao próximo nível. E assim chegamos no último episódio da primeira temporada, o episódio 13, que começa com o Jack irritado com a Oiá por ela ter tentado substituí-lo, e então o Jack cria um aparelho que detecta Shengon-Wus e dispensa a Oiá, que vai atrás do Raimundo, que também estava insatisfeito por não se sentir valorizado no templo, e no meio dessa conversa ela sente um Shengon-Wu se revelar. E o Raimundo parte de volta para o templo, onde ele descobre que esse Shengon-Wu é o espelho reverso, que é capaz de inverter o poder de qualquer Shengon-Wu. Então, tem um duelo Shaolin entre o Raimundo, apostando as garras de tigre, e o Jack apostando a torção de Lotus, que permite quem usa esticar o seu corpo. Em uma disputa de pique-luz em um farol, onde o primeiro a ser pego pela luz perde. O Raimundo vence e revela estar trabalhando para o Oiá e foge usando as garras de tigre. E a Oiá então diz que ele precisa invadir o templo e roubar a cauda da serpente para poder completar o seu plano. O Raimundo rouba a cauda da serpente e, ao saber disso, o Mestre Fung diz que a Oiá planeja usar o espelho reverso e a cauda da serpente para conseguir novamente um corpo físico. Eles partem para lá, mas não conseguem impedir a ressurreição da Oiá, cuja mera presença começa a secar rios e árvores e mergulha o mundo em trevas. E a primeira temporada acaba assim, com a ascensão da vilã, o mundo condenado a 10.000 anos de trevas e os nossos heróis desesperados. Mas, como o desenho fez um sucesso absurdo, logo veio a segunda temporada, que, na minha opinião, é a melhor. E se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado quando eu lançar vídeos novos. E, enfim, a segunda temporada começa mostrando que os jovens monges tentam lutar com a Oiá, mas tomam uma surra, até que ela invoca vários golems de pedra e eles precisam fugir, enquanto a Oiá ergue um castelo como o símbolo da sua vitória. Os nossos heróis caem numa floresta sombria, onde eles são cercados por golems, mas o Jack Spicer aparece e os salva, dizendo que ele quer ajudar a derrubar a Oiá porque ele quer dominar o mundo, e ele não pode fazer isso se a Oiá ainda estiver na jogada. E enquanto isso, a Oiá prende o Mestre Fung e os anciões do templo e dá um quarto para o Raimundo, com todos os videogames já lançados e várias coisas que ele sempre quis ter, mas o Raimundo fica se sentindo solitário, porque ele não tem ninguém com quem dividir isso. E enquanto isso, os nossos heróis vão pro covil do Jack Spicer e ele conta que tem uma máquina do tempo que só volta alguns segundos porque ela precisa de uma quantidade colossal de energia para funcionar. Então eles usam o olho de Dash para energizá-la e poder enviar o Omi para 1500 anos no passado, para ele encontrar o grande mestre Dash e pedir uma caixa de madeira para poder selar a Oiá novamente no presente. O Omi volta no tempo, encontra o Dash, explica a situação e consegue a caixa. Porém, ele se dá conta que não tem um plano para voltar para o futuro e pergunta ao Dash se ele tem algum Shengon-Wu que viaja no tempo. E o Dash diz que já escondeu as areias do tempo, logo após ter prendido a Oiá na caixa. Mas, por sorte, o homem levou o Orbe de Tornami para o passado, que é uma esfera que permite disparar rajadas de água, gelo e vapor. Então, o homem procura o lugar exato onde a Oiá ergueria o seu castelo 1500 anos no futuro, se congelou lá e esperou que a ascensão do castelo mágico quebrasse o gelo.
E nesse meio tempo, nós vemos os outros monges e o Jack sendo atacados pelos golems e sendo presos no calabouço da Oiá. O homem aparece para resgatá-los e conta como ele conseguiu voltar para o presente. Eles fogem do castelo e o homem diz que conseguiu a caixa. Porém, ele não sabe como abri-la, porque o Dashi disse que a caixa abriria quando aquele que mais precisa a segurasse. E após isso, o Dojo, a Kimiko e o Clay vão atacar o Raimundo para distraí-lo, enquanto o homem e o Jack vão tentar selar a Oiá. Porém, eles não conseguem abrir a caixa e todos são capturados. E ao ver os seus amigos prestes a serem executados pela Oiá, o Raimundo se arrepende e abre a caixa. Aparece o fantasma do Dashi, a Oiá é selada e a caixa cai longe do Raimundo, enquanto o castelo começa a desmoronar. Todos fogem, o mestre Fung então aceita o Raimundo de volta no templo e o oferece o título de aprendiz Shaolin. Porém, o Raimundo não aceita e diz que por mais que ele queira, ele ainda não o merece. Os 4 monges e o Jack aproveitam a paz após a derrota da Oiá e o homem diz que o Jack pode se juntar a eles se quiser. Mas o Jack recusa e diz que eles continuam inimigos, mas podem sair algum dia para tomar sorvete quando não estiverem lutando por Shengon Wus. E o episódio acaba com a Catnap pegando a caixa dos escombros do castelo da Oiá, e a Oiá vai ser libertada no episódio seguinte, o episódio 3, voltando a ser um fantasma, e logo depois ela volta a trabalhar com o Jack. Aí, no episódio 5, o Jack fica sem dinheiro para comprar peças novas para os seus robôs e decide oferecer todos os seus Shengon Wus, menos o bastão do macaco, para um mafioso de Hong Kong chamado Panda Bubba, em troca de dinheiro e de peças de robôs. O Panda começa a usar os Shengon Wus para conseguir cometer diversos crimes e os nossos protagonistas decidem investigar. O Jack tenta usar o bastão do macaco, que transforma o usuário em um macaco, para invadir a mansão do Panda Bubba e tentar roubar os seus Shengon Wu de volta. Porém, ele é descoberto e oferece ao Panda ajuda para roubar o Shengon Wu dos monges em troca da sua vida. O Jack então arma uma armadilha para os monges, que são capturados, exceto pelo Raimundo, que consegue fugir junto do dojo e volta para o templo. Ele conta para o mestre Fung sobre a situação e diz que tem um plano. E o mestre Fung então diz que vai confiar no julgamento do Raimundo. O Raimundo então substitui os Shengon Wus do cofre por falsos e espera os capangas do Panda Bubba invadirem para lutar com eles e se deixar ser capturado, levando o dojo e uma mochila cheia de Shengon Wus escondidos pela capa das sombras. Ele liberta os seus amigos, os entrega diversos Shengon Wus e começa uma grande luta, que acaba em um desafio triplo pela Pipa Longyi, que é um Shengon Wu que permite o usuário voar. Esse desafio triplo é entre o Raimundo, com o seu olho de Dashi, o Panda, com o punho de Tebigong, e o Jack, com o pente de teia, que é um pente que solta linhas. E o desafio é uma corrida de barcos, em que eles quebram o barco do Raimundo no meio do caminho, mas ele improvisa uma prancha de surf e usa os seus poderes para controlar o vento e vencer a corrida. E após isso, o mestre Fung finalmente dá o título de aprendiz Shaolin para o Raimundo e ensina os 4 monges a fazer um movimento conjunto, chamado Formação Dragão Shichikumai, que é só uma pose bonitinha, mas que deixa eles mais fortes depois de fazê-la. Aí, no episódio 8, o Jack consegue um Shengon Wu que o permite viajar no tempo, chamado de Areias do Tempo, e o usa para reunir uma equipe, unindo o Ashlow Uno, o Barba Negra, Billy the Kid e a sua professora do ensino fundamental. E além disso, ele vai para o futuro e busca o Jack mais velho para ajudar a pegar os Shengon Wus antes que eles se revelassem. Porém, o homem usa a capa das sombras para roubar as Areias do Tempo e trazer o Homem do Futuro para ajudá-lo a derrotar os 2 Jacks. E no final do episódio, eles devolvem os vilões para os seus devidos tempos históricos
E o Homem do Futuro diz que vai esconder as areias do tempo em um lugar que ninguém pudesse encontrar. No episódio 10, o Jack consegue um Shengon-Wu capaz de dar vida aos maiores medos das pessoas, chamado de Sombra do Medo. E ele usa isso para derrotar os nossos protagonistas. Mas, como sempre, o Mestre Fung e os seus conselhos salvam o dia, porque ele ensina ao homem que o melhor guerreiro não é o que nada teme, e sim aquele disposto a enfrentar o que mais teme. E eu acho esse episódio genial, porque por mais que tudo seja apresentado de uma forma lúdica e infantil, o importante é a mensagem da narrativa, que passa de uma forma sutil a lição de que coragem é enfrentar os seus medos, quando necessário, de que não ter medo de nada é apenas ser inconsequente. Enfim, no episódio 11, os nossos protagonistas conhecem o Mestre Monge Guan, que é um homem careca, muito musculoso, que é o maior mestre de Tai Chi do mundo, e nesse episódio o dojo está bolado porque ele acha que ninguém o respeita. E o Guan começa a afagar o ego do dojo e diz que vai levá-lo para conhecer uma pessoa que o aprecia. E assim ele o leva até uma montanha sinistra com um palácio enorme, cheio de leões, tigres e panteras, e o dojo pergunta quem é o dono daquele lugar. E o Guan o responde Chase Young. O Chase então convida o dojo para jantar e o serve um banquete. E finalmente conseguimos ver o seu rosto. Ele é um homem magro, de cabelo comprido, de olhos laranja com a pupila vertical, igual a de um réptil, e que usa uma armadura, e fica enchendo o dojo de comida. No dia seguinte, o Chase Young leva o dojo até onde os nossos protagonistas estão, só para afrontá-los. Ele dá uma surra neles e diz que o dojo agora é sua propriedade, porque o Guan o entregou para ele. Os 4 monges então perguntam ao Guan por que ele fez isso, e ele conta que perdeu a sua lança em um duelo contra o Chase Young há muito tempo, e por achar que ele não era nada sem essa lança, aceitou a oferta do Chase de trocar o dojo pela sua lança. E o homem então diz que o Mestre Fung o ensinou que o que torna um guerreiro forte não é a arma, porém o guerreiro que a segura. Então, o Guan diz que pode mostrar para os monges aonde fica o palácio do Chase Young, porém ele não irá ajudá-los. E conta a história de que há muito tempo atrás o Chase Young já foi bom, mas ele vendeu a sua alma em troca de uma poção de juventude eterna, a sopa Lao Man Long. E ele precisa beber constantemente essa sopa, que precisa de um dragão para ser preparada. Os 4 jovens então partem para lá e são pegos em uma emboscada, onde o Chase Young revela sua verdadeira forma, que é semelhante a um réptil, e dá uma surra neles. E quando tudo parecia perdido, o Guan aparece, desafia o Chase Young para um duelo em troca da liberdade do dojo e dos monges. O Chase aceita com a condição de que, caso o Guan perca, ele deverá jurar lealdade a ele e será seu servo como todos os outros guerreiros que ele derrotou e transformou em felinos. Os dois então começam uma trocação frenética e o conselho do homem sobre o guerreiro ser mais importante do que a arma o dá confiança para derrotar o Chase Young. As dezenas de escravos felinos do Chase Young cercam os nossos heróis, porém o Chase diz que eles podem ir, porque ele aceitou o desafio e perdeu, mas os avisa que os seus caminhos irão se cruzar de novo. Aí, no episódio 13, o Mestre Fung dá umas roupas especiais para os nossos protagonistas, que lembram levemente trajes de ninja, para que eles usem durante os duelos. No episódio 14, os Shengon-Wus começam a voar em direção a uma montanha, e o Mestre Fung os explica que, uma vez a cada 1000 anos, os planetas se alinham e os Shengon-Wus criam vontade própria e tentam se unir para formar o Mala Mala Jong. E os jovens monges devem impedi-lo
porque agora ele seria composto por muito mais Shengon-Wus, e caso ele encontrasse o Anel dos 9 Dragões, ele poderia se tornar o Quarteto Temível, e o mundo seria destruído. Os jovens partem para lá, porém chegam tarde demais. O Mala Malajong retorna e parte em busca do Anel dos 9 Dragões. Ele invade o esconderijo do Jack Spicer, rouba o anel e o usa para se dividir em 4, porque o Anel dos 9 Dragões te permite se dividir em até 9 pessoas, mas as suas qualidades também são divididas. Enquanto isso, o Mestre Fung explica aos monges que com a ascensão do Mala Malajong, o Escorpião Imperador deve se revelar, e esse Shengon-Wu permite quem o controlar o Mala Malajong e todos os Shengon-Wus, o que daria a eles a chance de separar o Mala Malajong, que é exatamente o que acontece depois de eles entrarem em um duelo Shaolin e ganharem dos 4 Mala Malajongs. Em uma disputa de cordas no escuro, em que eles ficam pendurados em cordas e o último que conseguir ficar sem cair vence. Aí, o episódio 16 começa com o Homem tendo um duelo Shaolin com o Jack no Polo Norte. E após vencer o duelo, os monges encontram uma sereia ruiva congelada, chamada Dairis. E após libertarem-na do gelo, aparece um homem grande e cabeludo chamado Klofeng, que ataca a Dairis. Porém, ele é repelido pelos monges e os monges levam a sereia para o templo Shaolin. A Dairis diz para os monges que o Klofeng a persegue há muito tempo, porém eles foram pegos em uma avalanche e ficaram congelados. O Klofeng e o Jack invadem o templo atrás da Dairis, porém ela havia fugido, levando alguns Shengon-Wus, e o Klofeng revela que a Dairis é um monstro que planeja inundar o mundo. O homem a enfrenta em um duelo Shaolin, onde a sua verdadeira forma de peixe humanoide gigante é revelada, e o homem consegue vencer o duelo. O Klofeng luta com a sereia e o lugar começa a desmoronar. E o episódio acaba mostrando o Klofeng e a sereia presos no gelo. E eu acho esse episódio genial por causa da inversão de papéis entre o Klofeng e a sereia. O episódio brinca com a ideia de herói e vilão e os nossos pré-julgamentos e preconceitos. E eu gosto quando as histórias não são óbvias, quando o vilão não tem cara de vilão, entre aspas. Enfim, no episódio 19, nós vemos os nossos protagonistas indo atrás da Fonte de Rui, que é um Shengon-Wu que garante todo o conhecimento do mundo, porém aleatoriamente, mas que quando é combinado com um Shengon-Wu complementar, o Agiascópio, ele pode dar a resposta para qualquer mistério do mundo. Então, o Chaeseong vai atrás do Jack e o diz que precisa dele para o seu plano, no qual o Jack usaria o bastão do macaco e a língua de Saipin, que permite controlar animais, para formar um exército de macacos, e com isso eles conseguiriam manter os monges ocupados enquanto o Chase vai atrás do Agiascópio. E a partir desse episódio, a Oya abandona o Jack para ficar do lado do Chaeseong. Aí, no episódio 24, nós vemos os monges e o Jack em uma caverna subterrânea lutando por um Shengon-Wu chamado Rato Rodoko, que permite quem o usa desfazer um erro que tenha cometido. Mas o Jack acidentalmente liberta aranhas gigantes e o Shengon-Wu cai em um buraco. E tanto ele quanto os monges fogem das aranhas. O Mestre Fung então diz para os monges que essas aranhas são seres mitológicos que consomem tudo, e se não forem paradas a tempo, o planeta Terra inteiro será devorado. E para isso, eles devem achar o Rato Rodoko e usá-lo para desfazer o erro do Jack. E enquanto isso, o Chaeseong manda o Jack guiá-lo até onde está esse Shengon-Wu. Aí, os nossos heróis e os vilões se encontram no subterrâneo
tem um duelo Shaolin entre o Omi e o Jack, que é vencido pelo Jack, mas ele acaba sendo assustado pelas aranhas e não consegue usar o Shengon-Wu para detê-las, porque ele o deixou cair no magma. Tanto os heróis quanto os vilões precisam fugir, mas o Omi e o Chase Young acabam se separando dos outros e usando as garras de tigre para fugir. O Chase então diz que eles precisam fazer uma trégua e eles usam a fonte de Ui, junto do Agiascópio, para descobrir uma forma de deter as aranhas. Porém, o Omi precisa prometer para o Chase que não vai procurar como acabar com o mal no mundo. Eles então descobrem que o magma transforma as aranhas em pedra e caso os ovos delas choquem, o mundo será destruído. Aí os dois partem em busca dos outros que ficaram para trás e haviam sido capturados pelas aranhas e presos no ninho delas. O Omi e o Chase libertam tanto os monges quanto o Jack e colocam a tuneladeira do Jack no piloto automático para o centro da Terra, para inundar o ninho das aranhas com magma, e eles tentam escapar usando as garras de tigre, porém o Jack rouba as garras e foge sozinho, deixando os outros para trás. Mas eles conseguem fugir através de um geyser e tudo acaba bem. E assim, chegamos nos dois últimos episódios da temporada, os episódios 25 e 26, que começa com o Mestre Fung dizendo que vai ascender um dos monges para o próximo nível, porém ele só fará o anúncio no dia seguinte. E nesse momento se revela um Shengon-Wu chamado Yo-Yo Yin, que permite viajar para um universo paralelo chamado Mundo Yin Yang. Porém, não tem muitas informações sobre esse Shengon-Wu, porque algumas páginas do pergaminho foram perdidas ao longo dos séculos. O Chase Young observa tudo de longe e se prepara para pôr em prática o seu plano de trazer o Omi para o lado do mal, pois ele acredita que o Omi um dia será mais forte do que ele e caso ele não obtenha sua lealdade agora, não terá outra escolha a não ser destruí-lo. E os nossos heróis então partem em busca do Yo-Yo e entram em uma luta com Jack Spicer, que estava em companhia da Catnap, do Tobimura, do Cyclope e do Vlad. E o Chase Young aproveita essa confusão para trocar o Yo-Yo Yin por uma falsificação que é pega pelo Jack Spicer. Os monges então voltam para o templo, mas o Chase invade o templo sem eles perceberem e envia o Mestre Fung para o mundo Yin Yang. Os monges acreditam que aquilo foi uma obra do Jack Spicer e dizem para o Omi que ele deve saber como destruir o mal, porque ele usou a fonte de Ui. Mas o Omi diz que não pode fazer isso porque ele deu a sua palavra ao Chase Young. E isso gera um clima de tensão entre eles, que tentam forçar o Omi a quebrar a sua palavra, mas como palavra de homem é uma só, o Omi se recusa e vai investigar o Jack Spicer. Porém, no meio tempo em que o Omi saiu, o Jack e os seus asseclas invadiram o templo e capturaram os outros monges. E o Jack estava torturando eles com um robô que faz cócegas, porque esse é um desenho livre para todos os públicos e não podia mostrar nada mais explícito. Enfim, o Omi encontra com o Dojo e decide que vai pedir ajuda ao Chase Young, que aceita, e ele vai com o seu exército de tigres para deitar o Jack Spicer na porrada, e ele revela que as verdadeiras formas dos seus tigres são guerreiros de todo o mundo e de vários tempos históricos. O Omi, furioso, quebra o robô que torturava seus amigos e o Chase pega o Yo-Yo falso com o Jack e o troca pelo verdadeiro e o entrega ao Omi. Os outros monges dizem para o Omi não confiar no Chase e que ele precisa pensar direito, porque eles não sabem como esse Shengon-Wu funciona. Porém, o Omi pula no mundo Yin Yang de qualquer jeito e no mundo Yin Yang ele encontra inúmeras prateleiras com frascos de um líquido roxo e no meio desse lugar ele encontra o Mestre Fung em posição de meditação
e sem apresentar nenhuma reação. Ele então o carrega e abre um portal de volta para o mundo humano. E ao voltar para o templo, ele apresenta uma mudança abrupta de comportamento e diz que vai se juntar ao Chase Young, no lado Rei Lin. E o Chase ri, dizendo que finalmente cumpriu a profecia. Que profecia é essa? Não sei. E o mundo começa a ser mergulhado em 1000 anos de trevas. O Chase então leva o homem para o seu palácio e o faz jurar lealdade eterna a ele, além de tornar o Jack e os outros vilões seus subordinados. Os monges encontram uma gravação do ataque do Chase Young ao Mestre Fung e veem que ele usou um Shengon Wu para apagar a memória deles e poder incriminar o Jack. Então, o Chase e o homem aparecem, o homem dá uma surra nos seus amigos monges e o Chase rouba a cauda da serpente para ressuscitar a Oya novamente. A Oya tenta trazer o seu exército de golems à vida e o Chase revela que ele não é idiota de restaurá-la em seus plenos poderes. E enquanto isso, o Dojo encontra o pedaço que faltava do pergaminho e conta aos monges que ele na verdade é parte de um par de Shengon-Wus, os Yoyos Yin e Yang. E caso você use apenas o Yin para entrar no mundo Yin e Yang, apenas o seu lado maligno retornará. E vice-versa, com o Yoyo Yang, você vai e apenas o seu lado benigno volta. E para você voltar em sua plenitude, é necessário usar ambos os Yoyos. E o Chi benigno do Omi e do Mestre Fung estão no mundo Yin Yang, no meio das infinitas prateleiras de garrafas. E eles precisam do Chi de ambos para trazer o Omi de volta ao normal e para acordar o Mestre Fung do seu estado de meditação, em que ele se colocou para selar o seu lado mal. E o Dojo acredita que ele escondeu o Yoyo Yang em algum lugar do mundo Yin Yang, e os monges então invadem o palácio do Chase Young, roubam o Yoyo Yin e fogem para o mundo Yin Yang. Mas o Jack Spicer os persegue com o espelho reverso em mãos. Os monges são guiados pelo lado bom do homem, que os conduz até os Chis dele e do Mestre Fung, e o Clay encontra o Yoyo Yang, e ele usa os dois Yoyos para voltarem plenos ao mundo humano. O Raimundo e o Clay ficam lutando contra o homem, enquanto a Químico e o Jack Spicer usam Shengon-Wus para entrar na cabeça do homem e devolver o Chi benigno a ele, porque o Jack foi para o mundo Yin Yang com o espelho reverso. Então ele saiu de lá sem o seu Chi maligno. O homem volta ao normal e o Chase Young aparece para lembrá-lo que ele jurou lealdade eterna a ele. E o Chase usa magia para transformá-lo em um filhote de leão. Os outros monges são cercados pelos guerreiros felinos do Chase Young e precisam fugir. E a segunda temporada acaba com os nossos heróis procurando uma forma de libertar um amigo deles do pacto de lealdade eterna, e nesse ponto, Duelo Shaolin já era um sucesso absurdo, o que garantiu a sua terceira e última temporada, que eu acho, sinceramente, a mais fraquinha da série, e além disso teve um jogo de videogame lançado poucos meses após o final do desenho. Esse jogo eu joguei muito no PlayStation 2, inclusive. E comenta aqui embaixo se você também jogou esse jogo ou tinha algum produto da série, como um caderno, mochila ou lancheira. E a terceira temporada começa mostrando que o Chase Young começa a se apoderar dos poderes do homem por causa do pacto de lealdade e começa a espalhar o caos pelo mundo. E que poderes do homem são esses? Nunca foram explicados na série, mas o homem tem alguns pontinhos na testa que quando brilham ele fica mais forte. Enfim, os monges voltam para o templo e perguntam para o Mestre Fung como salvar o homem. E ele os diz que eles devem desafiar o Chase Young pela liberdade do homem, apostando servir o Chase Young eternamente caso percam. E no meio dessa conversa, eles são atacados por uma criatura invisível, que eles conseguem prender usando a esfera de Yun, que é um Shengon Wu que cria esferas indestrutíveis, e
Essa criatura era o guardião do mundo Yin Yang, que os perseguiu e não descansa até repor todo o Qi que foi levado do mundo Yin Yang. Os monges então partem para libertar o homem e deixam o Mestre Fung no templo. Porém, ele é atacado pelo Chase Young, que usa a cauda da serpente para libertar a criatura de Qi, que suga o Qi do Mestre Fung e parte em busca dos monges, enquanto a Uya rouba o espelho reverso e o Yo-Yo Yang. A criatura de Qi ataca os monges e suga o Qi deles, sobrando apenas o Dojo e o Jack Spicer, que planeja ir até o mundo Yin Yang, pegar o Qi de todos e trazer de volta. O Jack e o Dojo então atraem a criatura para uma armadilha, para ela cair no mundo Yin Yang junto com Jack Spicer, que usa o Anel dos 9 Dragões para se dividir em dois. Assim, um Jack procura pelo Qi dos seus amigos, enquanto o outro distrai a criatura. O Jack encontra o Qi dos seus amigos e volta para o mundo humano, agora apenas com seu lado maligno. Porém, o Dojo pega o Qi e o Anel dos 9 Dragões dele e o prende usando a esfera de Yun. O Dojo vai atrás de seus amigos e os devolve o seu Qi roubado. O Chase Young aparece e o Raimundo o desafia pela liberdade do homem. O Chase aceita o desafio, porém impõe que seja um duelo lutado sem Shenhong-Wus. E o Raimundo diz que quer um futebol Shaolin de 4 contra 4, com o homem no seu time, contra o Chase e os seus guerreiros felinos. E o futebol Shaolin é tipo um futebol normal, só que podendo segurar a bola, podendo dar soco, chute, voadora, facada, magia. Bom, no final ele chuta uma bola e por isso ele chama de futebol, mas de futebol mesmo não tem nada. Enfim, os nossos protagonistas, com o poder da amizade e companheirismo, conseguem derrotar o Chase Young e recuperam os poderes nunca explicados do homem. O Chase admite a derrota e os deixa ir embora. O homem pede desculpa aos seus amigos e diz que ele é culpado porque sabia como acabar com o mal, mas não o fez. E o Chase o diz que não é bem assim. Quando eles usaram a fonte de Ui no episódio 24, o Chase usou o espelho reverso para impedir o homem de ver como destruir o mal. E caso ele quebrasse a sua palavra, o bem que seria destruído, e não o mal. O homem então agradece e se despede, dizendo que talvez exista mais bondade dentro do Chase Young do que ele imagina. O mundo volta ao normal e o Mestre Fung anuncia que vai promover todos os monges ao nível de guerreiro Wudai. E sinceramente, para mim, essa foi a melhor saga do desenho. Aí, no episódio 2, aparece uma velha estranha na porta do templo e o Mestre Fung diz que ela é um presságio sobre a aparição da Ave do Paraíso, uma ave mágica que garante poderes além da imaginação para quem a encontrar. E os jovens monges devem procurá-la na Terra de Lugar Nenhum, que é um terreno inóspito dominado pelo Chase Young. O Jack Spicer estava espionando os monges como uma aranha robô e fica sabendo disso. E o Chase Young estava espionando Jack usando um corvo que na verdade era um dos seus guerreiros felinos e parte em busca da ave, em um estilo que lembra levemente o filme O Bom, o Mal e o Feio. E ao longo do caminho, os nossos heróis têm que parar para ajudar a velha estranha, que quase se afoga no rio, precisam passar por um vale controlado pelo Chase Young, lutar contra esquilos voadores gigantes que cospem fogo, mas por fim eles encontram um papagaio que acreditam ser a ave do paraíso e são confrontados pelo Chase Young. E ele invoca uma serpente zumbi voadora gigante, porém a velha estranha aparece de novo e os nossos heróis precisam resgatá-la. E para isso usam os seus novos poderes, a formação Wudai Orion, que é igual à pose da formação Dragão X-Kumai, só que eles parecem se transformar em elementais dos seus elementos, com um desenho mostrando eles como silhuetas pretas com contornos nas cores dos seus elementos. E juntos eles salvam a velha, derrotam a serpente zumbi
e o Jack Spicer aproveita a confusão para roubar o papagaio. E ao verem isso, o Chase Young e a Uya vão embora. E a velha estranha então revela para os monges que ela é a verdadeira ave do paraíso e os diz que vai lhes dar o maior presente possível, que é lhes revelar as suas maiores qualidades. E os diz que a maior força é a força que vem de dentro, porque ela nunca pode ser roubada. E esse final é clichê e óbvio, mas é bom para ensinar uma coisa básica sobre cinema e televisão, que é tudo custa dinheiro para fazer. Então, se alguma coisa ou personagem aparece de forma recorrente, via de regra é porque o roteirista quer usar aquilo para alguma coisa no futuro e já está te mostrando para depois você não dizer que aquilo saiu do nada. Enfim, no episódio 3, nós conhecemos o último grande vilão do desenho e o episódio começa com um Shengon-Wu chamado Mobimorfo se revelando, que permite ao usuário mudar de tamanho e de aparência. Os monges vão até lá, enfrentam a Uya, que dá uma surra nos meninos, e tem um duelo Shaolin com a Kimiko, apostando o seu Yo-Yo Yang, enquanto a Kimiko aposta o Yo-Yo Yin. A Kimiko ganha o duelo, porém o papagaio do Jack aparece e rouba os Shengon-Wus dos monges e da Uya. No caso, a Espada da Tempestade, o Punho de Tabigong, a Orbe de Tornami, o Espelho Reverso e o Mobimorfo. Então, esse papagaio se transforma em uma ave preta e cinza e some com Jack. O Chase Young então diz que aquela ave é a ave Yin Yang, que é um prelúdio do retorno de um velho amigo, entre muitas aspas. E no mundo Yin Yang, o Jack segue a ave até a entrada de um presídio, onde ele encontra o Jack bondoso, que ele deixou para trás usando o Anel dos 9 Dragões lá no episódio 1 da temporada, e o Jack bondoso o diz para não entrar, pois naquele presídio vive Hannibal Roy Bean. E o Jack fica ainda mais motivado, dizendo que ele é a criatura mais maligna do universo, e ele entra no presídio. Quem construiu esse presídio? Não sei. Por que esse presídio não tem guardas? Não faz sentido. E nesse ponto, o desenho, na minha opinião, já estava sem criatividade e sem rumo. Enfim, enquanto isso acontece, no templo, o Mestre Fung manda os monges irem para o mundo Yin Yang recuperar os Shengon-Wus que o Jack roubou, usando um Shengon-Wu jato chamado Arraia Prateada, porque o Dojo não consegue voar no mundo Yin Yang. E paralelamente a isso, o Jack segue a ave até a cela do Hannibal, onde ele o vê sentado em um trono, dentro de uma enorme armadura preta, junto da ave Yin Yang. E o Hannibal tenta convencer o Jack a abrir a sua cela para ele. E no meio do processo, ele revela a sua verdadeira forma, que é similar a um feijão, e uma coisa única do Hannibal, que se perdeu na dublagem, é que ele fala com um sotaque muito carregado do sul dos Estados Unidos, porque ele parece ter saído direto de um filme de Velho Oeste. Enfim, os monges caem no mundo Yin Yang e deixam o Clay para trás, consertando a Arraia Prateada, e encontram o Jack bondoso, que os avisa que o Jack foi encontrar com o Hannibal Roy Bean, e o Dojo surta com medo e os explica que o Hannibal Roy Bean foi quem tornou o Chase Young mal. E aqui tem o primeiro grande retcon da série, e retcon, ou continuidade retroativa, é quando alguma coisa da história muda um fato previamente estabelecido. Nesse caso, mudaram um pouco a origem do Chase Young, dizendo que ele e o mestre monge Guan uma vez foram melhores amigos, porém o Hannibal se aproveitou do desejo de grandeza do Chase, o dizendo que o único modo de concretizar o seu destino de ser o maior guerreiro era indo pro lado Heilin. E após beber a sopa, o Chase traiu o Hannibal e o prendeu no mundo Yin Yang, o que é diferente da versão que ouvimos quando ele foi apresentado na segunda temporada, em que o Chase e o Guan não falam sobre nenhuma relação prévia,
E o Guan parecia ser apenas um humano comum. E o que o Chase fez foi um pacto unicamente por não querer envelhecer. E agora, por causa dessa mudança na história, o Guan tem pelo menos 15 séculos de idade e não envelhece, mas nunca explicaram isso. Enfim, os monges encontram o Jack preso na cela do Hannibal e o libertam. Porém, ao sair do presídio, encontram outro Jack, usam o Anel dos 9 Dragões para unir o Jack e o Jack bondoso, revelando o Hannibal. Eles tentam lutar com o Hannibal, que nem os leva a sério. Os monges então decidem encontrar com o Clay para irem embora e deixar o Hannibal preso no mundo Yin Yang. E ao voltarem para o templo, encontram o Chase Young, que ataca o Clay, e esse Clay, na verdade, é o Hannibal, que consegue escapar do Chase. Os monges encontram o verdadeiro Clay amarrado no bagageiro da Raia Prateada e o Chase vai embora. Aí, no episódio 5, o Mestre Fung entrega um mapa mágico para os monges e os diz que eles devem procurar pelo tesouro do espadachim cego e pelas suas novas armas Wudai. Quem é o espadachim cego? Ninguém sabe, não explicam. Enfim, os nossos protagonistas partem em sua busca, que parece um filme de Velho Oeste, no qual eles são seguidos pela Oiá, junto com Jack, porque ela joga em todos os times, e pelo Hannibal também. Novamente parece uma referência a O Bom, o Mal e o Feio. Enfim, o Raimundo encontra uma espada chamada Espada Nébula em um vale cheio de cobras. A Kimiko encontra uma bolsa com o desenho de um pardal e com setas em formato de pardal, chamadas Setas Pardais, no meio de um salão com um quadro mágico que ganha vida. O Clay encontra um boomerang chamado Meteorang Big Bang ao ser atacado por cactos vivos, e o homem encontra em uma caverna um pequeno bastão de gelo chamado Bastão Shimo. E mais fundo naquela caverna, eles encontram um baú mágico que é o tesouro do espadachim cego. Porém, esse baú é guardado por um cego de bengala, que diz que se o derrotarem em até 5 movimentos, podem levar o tesouro. O homem o derrota, porém eles ficam decepcionados ao verem que o baú está vazio e decidem ir embora. E no meio do caminho, eles são atacados pelo Jack Spicer e pela Oiá. Eles são presos e o monge cego é sequestrado e levado em um trem voador do Jack Spicer, que ao ver que o baú está vazio, o deixa para trás. Os monges se libertam e tentam olhar novamente dentro do baú, porém agora de mente aberta. E assim vem o fantasma do espadachim cego, que os diz que ele é fiel a quem possuir o baú e tem poderes mágicos para realizar desejos. Eles então pedem para aprender como usar as suas novas armas, e assim eles descobrem que os dardos em forma de pardal que a Kimiko arremessa mudam de direção no ar, pegam fogo e explodem. O bumerangue do Clay corta até pedras. A espada do Raimundo transforma sua lâmina em um furacão e pode se transformar em nunchakus, com um furacão ao invés de uma corrente prendendo os cabos. E o bastão de gelo do homem pode se transformar em qualquer tipo de arma que ele pensar. Eles então pedem um meio de transporte e o fantasma faz aparecer cavalos de dentro do baú. E os 4 monges, por algum motivo, deixam o baú mágico para trás, dizendo que seria peso extra e iria atrasá-los. O que é uma conveniência de roteiro apenas para o Hannibal roubar o baú. Mas segue o baile. Os nossos heróis então seguem o trem voador de Jack Spicer, o invadem, derrotam alguns robôs do Jack, e o monge cego desafia o Jack e a Oiá pelos Shingon-Wus que eles haviam roubado. Em uma competição de quem ficar em pé por último em cima do trem, vence. E o monge cego limpa o chão com o Jack e com a Oiá.
e os nossos heróis então voltam para onde deixaram o baú, porém ele havia sumido. Aí, no episódio 7, o Mestre Fung manda os monges para passar um tempo treinando com o Mestre Monge Guan. O Guan e o Raimundo fazem um plano para fingir que o Guan estava tratando o Raimundo mal, para o Hannibal aparecer e cooptar o Raimundo para o lado Heilin. O Raimundo finge que passou para o lado do mal para conquistar a confiança do Hannibal e conseguir pegar de volta o tesouro do espadachim cego. E, sinceramente, eu não gosto desse episódio. A ideia do Raimundo fingindo ser do mal, porque ele já traiu os monges antes, até é interessante. Mas eu sinto que mudaram muito a personalidade do Guan nesse episódio, e agora mostram que ele tem centenas de lanças, sendo que, na temporada anterior, a sua lança era uma arma única no mundo. E esse foi o segundo grande retcon do desenho, e sinceramente eu não gostei. Aí, o episódio 10 começa com os monges indo atrás do Coelho Denshi, um Shengon-Wu que permite o usuário se transformar em eletricidade. Porém, quando eles retornam para o templo, encontram o Jack Spicer fugindo após roubar todos os Shengon-Wus do cofre deles. E esse cofre era roubado dia sim e dia também. Segurançazinha mequetrefe, viu? E após esse roubo, o Mestre Fung diz que vai entregar novas armas para eles. Os 4 Shengon-Wus elementais. O Amuleto Kaijin para o Homem, o Olho de Gato para Químico, a Crista do Condor para o Raimundo e o Touro de Chifre Longo para o Clay. E ele explica que quando esses Shengon-Wus são combinados com as armas Wudai, eles se transformam em protetores de braço que proporcionam um grande poder elemental. E absorver e controlar esse poder elemental requer muito foco e é o teste derradeiro deles como guerreiros Wudai. O homem fica treinando o dia inteiro até cair no sono. E então nós vemos o Hannibal e o Jack espionando o homem. O Hannibal entra na mente do homem para incutir a ideia de absorver todos os poderes elementais. Quando o homem acorda, ele pega os Shengon-Wus elementais escondido e treina até dominá-los. E ao final do treino, ele volta para o templo, porém ele está magnetizado, destruindo tudo ao seu redor, por causa do excesso de energia elemental que ele absorveu abruptamente. O homem então parte para longe do templo para esperar até a energia se dissipar. Um tempo depois disso, o Mestre Fung diz para os outros monges que acredita ter descoberto um jeito de livrar o homem da energia em excesso. Porém, para isso ele vai precisar da esfera de Yun que o Jack roubou. E os monges partem para o covil do Jack para pegá-la de volta. Porém, o local está vazio e ao olharem as gravações do lugar, encontram um vídeo do Hannibal Roy Bean dando ordens para o Jack para ele ajudar no seu plano de fazer o homem absorver energia elemental e depois prendê-lo para roubar a energia dele. E essa gravação acaba mostrando o Hannibal transformando o Jack em um zumbi usando um Shengon-Wu de controle mental para ele obedecer sem questionar. E então nós vemos o homem encontrando com o Hannibal que o prende usando a esfera de Yun e o leva para o alto de uma montanha onde ele fez inúmeros clones do Jack zumbi para construir um aparelho que irá transferir os poderes do homem para o Hannibal assim que ele for atingido por um raio. Os 3 monges atravessam um exército de Jack zumbis. O Raimundo chega na hora em que o homem seria atingido pelo raio e joga o Coelho Denshi para ele. O homem se transforma em eletricidade, é atingido pelo raio e é levado até a câmara onde o Hannibal estava. Os dois desaparecem, começa a chover e os 3 monges veem o homem e o Hannibal nas nuvens, após eles terem se transformado em seres de pura energia feitos de nuvens e raios. O homem tenta lutar com o Hannibal usando os 4 elementos, mas toma uma surra mais feia do que bater em mãe.
ele cai derrotado ao lado de seus amigos e começa a chorar a derrota. Mas o Raimundo o manda parar de usar os 4 elementos e usar apenas o que ele domina melhor. E o homem então volta para a luta, bate no Hannibal e começa uma trocação franca, que rasga os céus e o impacto deles dissipa as nuvens e os dois milagrosamente voltam ao normal. O Hannibal foge, dizendo que aquilo foi um empate, porém um dia ele se vingaria. E o homem então diz que a luta dissipou toda a energia elemental extra e tudo acaba bem. E assim, chegamos nos 2 últimos episódios do desenho, e se você gostou do vídeo, ficou se sentindo nostálgico e quer ver um pouco do desenho, eu tenho 2 dicas para te dar. A primeira, atualmente esse desenho de 2003 não está disponível para assistir legalmente no Brasil. Então, caso você queira assisti-lo legalmente, vai precisar de um VPN para poder vê-lo no catálogo da Prime Video de outros países. Então, eu vou deixar links de teste grátis na Prime Video e do VPN na descrição do vídeo e no comentário fixado. E a segunda dica, outros desenhos da mesma época da Cartoon Network, como KND A Turma do Bairro e os Jovens Titãs, estão atualmente disponíveis na Max e na Prime Video do Brasil. E eu vou deixar os links de teste grátis da Prime e da Max na descrição do vídeo e no comentário fixado. E o episódio 12 começa com o Mestre Fung dizendo que em breve vai escolher um dos 4 monges para liderar os outros 3. Então todos devem fazer alguma coisa para demonstrar serem dignos de serem o líder. O homem então pensa que pode voltar no tempo e impedir o Chase Young de se tornar mau, e isso seria algo que o faria merecer o título de líder. Mas para isso, ele precisaria das areias do tempo que ele deu para o seu eu do futuro esconder 80 anos no futuro. O Dojo então dá a ideia do homem se congelar para ir para o futuro e pegar as areias do tempo com o homem velho. E como esses dois nunca viram um episódio de Doctor Who na vida, eles se congelam escondidos para acordar 80 anos no futuro. Só que como eles não deixaram nenhum homem para trás para envelhecer, o homem encontra um mundo desolado e é atacado por robôs, que o jogam em uma prisão, porque o Jack Spicer dominou o mundo. E esse futuro me lembra o filme do Laboratório de Dexter, em que o Dexter viaja para um futuro em que o Mandark dominou o mundo. Enfim, o homem encontra os seus amigos na prisão, que lhe explicam o básico sobre viagem no tempo e sobre como ele estragou o futuro. Os robôs do Jack então levam os 4 monges para o Coliseu, onde eles encontram o Mestre Fung, que já está mentalmente perturbado. O Dojo aparece porque ele estava se escondendo usando a capa das sombras e entrega alguns Shengon-Wus para eles, que usam para fugir e procurar as areias do tempo. Eles então veem a Oya, o Chase Young e o Hannibal presos, são encontrados pelo Jack do futuro e começam a lutar, até achar o cofre onde o Jack guarda os Shengon-Wus. O homem pega as areias do tempo enquanto assiste catatônico os seus amigos serem mortos pelo Jack e os seus robôs. O homem chega no passado e chora copiosamente, mas o Dojo tenta animá-lo, dizendo que o futuro sempre pode ser alterado. O homem então vê o Dash, o Chase Young e o Guan lutando contra o Ya. E esse é o terceiro grande retcon do desenho, porque originalmente é dito que o Dash selou ao Ya sozinho. Enfim, eles selam ao Ya e o homem espera o Hannibal oferecer a sopa Lao Menglone para o Chase, e ele a troca por uma sopa de ervilha comum enquanto o Chase não estava olhando. O Chase briga com Hannibal e o homem usa as areias do tempo para voltar ao presente. Porém, ele bagunçou o passado e encontra um presente em que o Guan fez o pacto com o Hannibal, e o Hannibal está livre nessa linha do tempo. Porque se o Chase nunca virou uma pessoa do mal, ele nunca traiu o Hannibal e o prendeu no mundo Yin Yang. Enfim, o homem é atacado pelo Guan,
Hannibal e o Ya, ele tenta fugir usando as areias do tempo, mas elas são destruídas pelo Hannibal. O Chase Young aparece, salva o homem e o leva até os outros monges, que estão refugiados no meio do campo, e ele descobre que nessa linha do tempo o Jack está bondoso e o Mestre Fung está preso no mundo Yin Yang há muito tempo. O homem então explica que tudo é culpa dele, porque ele mudou o passado, e prova isso mostrando aonde ele escondeu a sopa Lao Menglone que roubou do Chase no passado. Eles perguntam onde está o seu homem, já que esse homem é de outra linha do tempo, e o homem diz que provavelmente ele está congelado embaixo do templo. Os monges são atacados e são capturados, e enquanto estão presos, eles pensam que se acordarem o homem congelado, podem impedi-lo de ir para o futuro e, consequentemente, de ir para o passado, e assim consertariam o mundo. O que é tecnicamente errado, mas segue o baile. Isso não é Doctor Who para viagem no tempo e paradoxos fazerem sentido. Enfim, o Chase Young decide beber a sopa Lao Menglone para quebrar a gaiola em que eles estão presos, mesmo sabendo que depois disso ele perderia o controle. Os 4 monges então vão até onde está o homem congelado e são atacados pelo Hannibal, Guan, Chase e o Ya. O Raimundo tenta pegar o olho de Dash para descongelar o homem, mas o Hannibal pega o Shengun ao mesmo tempo e eles começam o último duelo Shaolin, em um desafio de resgatar a donzela no alto de um castelo, e eles devem ir uma pessoa de cada vez, podendo trocar a qualquer momento do desafio. E em um momento dessa disputa, os vilões trapaceiam e vão os 4 ao mesmo tempo para a disputa. E nessa hora, o meu mano Raimundo brilhou. Fez na mão sozinho com os 4, na trocação franca, solou todos e depois trocou de lugar com o homem para ele terminar o desafio. Raimundo ídolo, muito humilde, entregou a vitória na mão do homem. E depois desse duelo, eles derretem o gelo, libertam o homem congelado, e quando os 2 homens se tocam, as 2 linhas do tempo se sobrepõem, tudo volta a ser como era antes do homem se congelar, mas todos agora têm as memórias das suas vidas nas 2 linhas do tempo. E depois disso, o Mestre Fung escolhe o Raimundo como líder, o que é mais do que merecido depois do que ele fez na linha do tempo paralela. O homem fica um pouco triste porque ele queria ter sido escolhido, ele chega até a lacrimejar e o Raimundo vai falar com ele. Mas o homem faz uma reverência em sinal de respeito à conquista do amigo. E sinceramente, essa cena é muito bonita, porque toda a jornada do homem no desenho inteiro era aprender humildade. E esse foi o gesto mais humilde que ele poderia ter. Os monges então são interrompidos por um tremor e veem do lado de fora do templo todos os seus inimigos reunidos, e o desenho acaba com os monges correndo para enfrentá-los. E eu, sinceramente, acho esse final em aberto perfeito, porque você precisa saber parar enquanto ainda está ganhando. Tanto que eu detesto o fato de terem feito um remake desse desenho em 2013 que não chega nem aos pés do original e tem apenas uma temporada de tão ruim que foi. E agora que eu já contei toda a história do desenho, eu vou comentar as minhas opiniões sobre ele. E em primeiro lugar, eu preciso destacar que boa parte do sucesso do desenho no Brasil se deu por causa da dublagem feita pelo estúdio Van Maher, sob a direção da Sheila Dorfman, contando com ótimas vozes como Guilherme Briggs, Júlio Chaves, Eric Buglé, Lina Mendes, José Leonardo, Clécio Souto, entre outros. Duelo Shaolin é um dos desenhos da Cartoon que eu mais assisti, porque apesar do modelo de narrativa que ele usa ser relativamente comum, a forma como o desenho trabalha isso é diferente. O Mestre Fung é uma figura de mentor muito mais presente do que os outros mentores da ficção. Ele dá conselhos relativamente simples e diretos ao ponto,
diferente do Yoda de Star Wars, por exemplo. E, visivelmente, ele tem todo um trabalho pedagógico com os alunos, de reconhecer em quais aspectos eles precisam melhorar e então proporcionar oportunidades para eles tentarem melhorar. O exemplo mais explícito disso é o Omi, que é arrogante e ao invés de repreender o Omi, dizendo para ele ser humilde, o Mestre Fung propicia inúmeras oportunidades para ele exercitar a humildade. Por diversas vezes, ele trabalha direta ou indiretamente o jeito malandro do Raimundo. Tem um episódio em que o Mestre Fung ajuda a Kimiko a trabalhar o seu temperamento explosivo. Nesses detalhes sutis, a série brilha. E eu digo que todos os conselhos e falas do Mestre Fung no geral foram muito bem escritas, assim como as personalidades dos monges, que têm individualidades e maneirismos muito relacionáveis, porque todo mundo conhece uma pessoa gentil como Clay, arrogante como o Omi, malandra como o Raimundo ou esquentadinha como a Kimiko. Além do fato do senso de humor da série ser muito bom, o arco da Ouya e do Chase Young ser legal e bem feito, apesar de eu achar o arco do Hannibal horrível. E o Chase Young é um dos vilões mais carismáticos dos desenhos da época, porque ele não é puramente mau, ele não é preto no branco, tem alguns tons de cinza. Ele é um vilão, isso é indiscutível, mas ele não é um vilão estereotipado, não é um vilão raso. E todos esses personagens, além de outros que eu não citei, tornam Duelo Shaolin um dos melhores desenhos do que alguns chamam de a Era de Prata da Cartoon Network, que no caso seria o período da virada dos anos 90 para os anos 2000 até os anos 2010, aproximadamente. E sinceramente, valeu muito a pena revisitar essa série depois de tantos anos, mesmo eu achando a terceira temporada ruim. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela outras opções de vídeos legais para você assistir. Clica aqui e vai lá assistir.